Muito bem, irmãos. Eu aqui quero dizer para você o seguinte: será quem acertou? Será quem está com a razão? Bom, este deputado federal chamado Marco Feliciano, a qual muito tempo revolucionou o mundo evangélico e até mesmo admirava o jeito que Deus usava este homem, né? Na palavra, na pregação. Seria tão bom se ele continuasse simples e até mesmo da maneira que ele vivia, contando as suas histórias reais, que eu acredito que, infelizmente, quando o homem ele se corrompe, ele crucifica Jesus novamente. Bom, nós vimos na mídia, né, aí, verdadeiramente, algo que impactou a muitas pessoas. E o Cabo Daciolo afirmou que ele seria um maçom. E nós sabemos que os maçons, eles não fazem parte do reino de Deus, porque eles jogam contra Deus, eles são contra Deus. Então todo cristão que se mistura com essa gentalha, com esse tipo de pessoas, eles verdadeiramente negam a cruz, negam o sangue de Cristo, negam a trindade, então o Deus dele passa a ser o Gadol. Bom, mas diante de tudo isso eu vou deixar para vocês os comentários. Bom, quem estava falando a verdade? Né? Quem estava falando a verdade? Quem estava falando a verdade? O Daciolo ou o deputado Marco Feliciano? Vamos ver quem é maçom, quem não é maçom, quem mentiu e quem não mentiu. A Bíblia diz que aqueles que mentem é filho da mentira. Quem é o filho da mentira é filho do diabo. Então, o diabo é o pai da mentira. Vamos ouvir um pouco desse aqui. Vamos lá, vamos tentar ouvir. Vamos ver esse aqui. Deus falou que você ia ser presidente da República. Deus falou que você ia ser presidente da República. Deus não disse. Você está filmando aqui, então olha aqui. O mesmo Deus que disse que ele ia ser presidente da República, disse a ele que eu sou maçom. Eu estou pedindo para ele provar que eu sou maçom. Mas ele é tão menino. Deus falou que você ia ser presidente. Deus não disse. Você está filmando aqui, então olha aqui. O mesmo Deus que disse que ele ia ser presidente da República, disse a ele que eu sou maçom. Eu estou pedindo para ele provar que eu sou maçom. Mas ele é tão menino, é tão calçador, que não presta nem para conversar. Ainda vou dizer mais, ainda tem pomba ainda aí, tem pomba gira também, se liga, vigia e ora. É isso aí, ainda tem pomba gira também, vigia e ora, e vamos esperar para ver o que Deus vai fazer. Vamos aguardar do alto, vamos ver o que Deus vai mostrar para o povo. Graças a Deus, nós temos pessoas que têm inteligência. Vamos deixar Deus mostrar, veio até aqui para fazer show. Não, eu vim aqui, eu pedi prova para você, me dê prova. Tem envolvimento e aguarda. Você tem prova? Vamos ver, vamos Você tem provas que eu sou maçom? Tem envolvimento. Você tem provas que eu Veja bem que ele disse: você tem prova? Você tem prova? Você tem prova? Então prova. Vamos ver aqui o que nós achamos. Vamos continuar vendo essa barbaridade. Tem envolvimento e o tempo vai mostrar. Qual é o teu mérito? Tem envolvimento e o povo vai saber. Tem envolvimento e o povo vai saber. Eu não sou maçom, mas se eu fosse eu tem envolvimento e o povo vai saber. Vamos aguardar e vamos orar. Qual é o problema? Fica à vontade, meu irmão. Fica à vontade. Se O fosse, povo qual é não o vai ser, problema? o povo não vai ser mais enganado. Tem um monte de falsos profetas enganando o povo, comercializando a palavra de Deus. Acabou. Aqui estão eles, falso profeta que disse que Deus falou que ele ia ser presidente da República. Vamos aguardar. O Deus que disse que ele ia ser presidente da República não é Deus de verdade. Pra ver como é que é verdade. Ele quer tentar botar a mão. Aguarda, varão. E vigia. Expulsa. Ora, Se é demônio, expulsa. volta pro primeiro amor. Se é demônio, expulsa. Volte pro primeiro amor. Bom, ele disse: se é demônio, expulsa. Se é demônio, expulsa. Justamente nessa cenação. Ele disse: se é demônio, expulsa. Se é demônio, expulsa. Bom, é lógico que é óbvio que Satanás hoje em dia tem os seus ocultos entre nós. Vamos continuar vendo, né, o que verdadeiramente este homem tinha falado aqui. Vamos lá. Volte para o primeiro amor. Deus vai tratar com ele. Olha só. Deus vai tratar com ele. Olha só a guardação. Infelizmente eu vou dizer assim, ó. Você é um demente, um maluco, um desespero. Você é teológico. Você é... Bom, nós encontramos uma pessoa que se diz cristão
chamar o seu irmão de demente, neurótico, quando ele prova algo que verdadeiramente é? Bom, é claro que todo pecador quer defender o seu pecado. Eu achei uma matéria que me mandaram e vamos mostrar se verdadeiramente ele, o Marco Feliciano, diz a verdade, que não é. Até então, nesse próprio vídeo ele diz assim, se... e o que tem a ver eu ser maçom? O que tem a ver se fosse maçom? Quer dizer, ele vai comprovar numa matéria que eu vou mostrar aqui. Vamos lá. Vamos continuar vendo. Vamos esperar o que Deus vai mostrar para o povo. Você é desequilibrado. Amém. Você é um ser Amém. que traz passos. Amém. Ainda bem que o parlamento se livrou de você. Amém. Graças a Deus. Vamos aguardar por Deus. Deus te abençoe. Agora, volta para o primeiro amor. Bom, eu achei bem estranho quando ele, analisando esse fato aqui, ele xinga o cara, fala que tem que falar com o cara, depois ele sai e diz, Deus te abençoe. Você é um demente, você é um louco, você é isso. Agora ele diz, Deus te abençoe. Quer dizer, o cidadão está tão perdido com a palavra de Deus que os seguidores deles deixaram de cego. E outra coisa, né? Ele diz, ainda bem que o parlamento desligou você dele. Não. Na verdade, o que eu não concordei só com o Daciolo é só simplesmente a sua vice-presidente. Se ele colocasse um vice-presidente, um homem vice-presidente, eu até diria que eu concordaria. Mesmo assim, com o pé atrás. Mas mesmo assim concordaria. Agora, o problema é que esse aqui, ele amaldiçoa o homem, chama o cara de demente, chama o cara disso, aquilo, outro, porque quem está no meio dele sabe quem é quem. E Deus não deixa nada ser oculto. Vamos ver, né, aqui o que ele continua falando. Se arrependam e volta para Jesus. E aí, jogo? Então veja que foi, se arrependa e volta para Jesus, que o Daciolo deu a última palavra. Eu acho que ele deveria mesmo ouvir essa palavra do Daciolo, né? Ela não veio dele, veio de Deus. Na verdade, veja que nós temos aqui um outro detalhe, né, que acompanha esse aí, a qual verdadeiramente ele também tem se justificado. O qual o vídeo está aí no YouTube. O nome do vídeo chama Marco Feliciano, da resposta a Cabo Daciolo, né, sobre a maçonaria. Então, ele diz um monte de carga d'água e acha que os santos vão engolir essas mentiras. Vamos lá. Em torno aí de mais ou menos Pequenas, mas com um coração tão grande. Pastores que ninguém conhece, ilustres desconhecidos, né, para a grande gama de pastores do estado de São Paulo e do Brasil, mas homens de Deus, missionários, apóstolos, bispos, pessoas que... Bom, não sei aonde e qual escola que esse caboclo aí estudou para provar dentro da Bíblia, né, que existe bispa, missionário, apóstolo, bispa. Bom, eu acho que, na verdade, a leitura dele subiu tanto para a cabeça que ele se tornou uma pessoa verdadeiramente desequilibrada. Eu acho que ele trai muito o povo de Deus e, primeiramente, trai a Deus. Eu gostava muito bem dos DVD dele, das pregações dele. Era verdadeiramente um homem a qual muitos santos deveriam, na época, se espelhar, quando ele entregava a vida dele para Jesus, verdadeiramente que combatia o pecado. Antigamente ele pregava contra a vaidade, contra toda a maquiagem, todas essas coisas maléficas, né? Era a igreja Assembleia de Deus, que hoje não é, hoje é Assembleia Sem Deus. Então ela proibia dentro da Bíblia. E hoje o lar dele, ele e toda a igreja dele, né, realmente se afundou e mergulhou na Babilônia. Mas a questão é o seguinte: ele é pastor, ele vai dar conta das ovelhas que ele apacenta, das mentiras que ele prega, dos distorcimentos. Por isso mesmo que Deus permitiu que ele passasse por um vendaval daquele. E eu digo, como pode o povo ainda continuar votando em um pseudo que se diz cristão, que concorda com o pecado das trevas? Veja bem que nós vamos ver aqui uma matéria, né, sobre justamente ele negando que ele não é maçom, né? E vamos mostrar
ele na maçonaria, como mandaram. Vamos lá então, vamos ver mais coisas aqui. De coração, abriram a porta da sua congregação e eu pude lá então pregar a palavra. Eu não fui pedir voto, né? Porque Depois dos cultos, exatamente. oramos para Jesus Santo, trazer até demônio resposta. aparecia, expulsava. Expulsamos demônios, fizemos o que o evangelho diz. Bom, expulsamos demônio, fizemos o que o evangelho diz. Irmão, eu vou procurar um trecho aqui para mostrar aqui que ele, verdadeiramente, ele diz que não é maçom, não sou maçom. Então, como se ser maçom seria comum no meio do povo cristão. Quer dizer, como se adorar o bode, beber sangue do bode, é normal para o cristão. Vamos aqui continuar colocando aqui para a gente entender. O evangelho é toda criatura. É isso que acontece. E o sinal de aceitar Jesus como Salvador. Milhares de pessoas, outras milhares de pessoas foram tocadas, batizadas com... Poxa, que triste. Uma irmãzinha chegou em mim e falou assim: pastor, eu escuto o senhor cantar desde criança. Ela tinha 70 anos. Eu falei, mas como assim? Ela falou: o senhor não é o Feliciano Amaral? Esse dia foi engraçado. Eu disse: não, eu sou debaixo do nosso. É um povo simples. A edição que vem de quem não é evangélico, que não tem a mesma fé que a gente, eu até relevo. Mas quando vem de dentro do meio, quando vem de pessoas que se dizem crentes, pessoas que se dizem portadoras da palavra do triste. Senhor, né? Não me falha a memória, não quero citar nome de ninguém, né? Até... Bom, citando aqui, né, o senhor Marco Feliciano, é verdade que os Judas, eles vieram de dentro do meio do povo de Deus, né? Judas estava seguindo com Jesus e ele traiu Jesus, né? É lógico que ninguém vai vir lá de fora para trair Jesus. E quem traz Jesus é justamente quem está dentro do Evangelho. Então, as suas ações diante de nossos olhos espirituais, embora, né, a gente ama a todas as pessoas, e eu também deixo aqui o meu amor especial em Cristo Jesus pela sua vida. É tempo de você consertar, é tempo de você abandonar o pecado, abandonar a tua mentira, abandonar a tua união com as trevas, porque se Deus te chamou para fazer a diferença no meio do povo de Deus, está no momento de você chegar e acordar para a realidade. Prefere ser ovacionado e adorado diante dos ímpios, dos maçons, dos satanistas, do que até mesmo, ir mesmo crucificar os seus irmãos, do que até mesmo salvar os seus irmãos e defender a palavra de Deus. Bom, vemos aí uma desavença que, né, a Vossa Senhoria, né, que causou dentro do Congresso lá, da Câmara dos Deputados, né, contra o Cabo Daciolo, quando ele te repreendia dizendo que você deveria se arrepender e sair do caminho das trevas, mas você bateu a tecla dizendo: não sou maçom. E se fosse, teria alguma coisa contra? Claro que não. Você segue a tua vida, você é dono do seu livre-arbítrio, como conduzir, até onde Deus quer. Mas saiba de uma coisa, que no juízo final, tanto você quanto os outros seus amigos também comparecerão diante do trono de Deus. E vão ter que pagar por palavra, a qual feriu a palavra de Deus. E nós acreditamos que pessoas pessoas do seu porte, né, que são verdadeiramente pessoas instruídas dentro da Bíblia, é uma coisa tremenda, porque o diabo, ele não vai pegar uma pessoa burra, estúpida, ignorante, que não tenha discernimento bíblico, que não tenha conhecimento teológico, para vir distorcer a palavra e enganar a muitas milhares. Quer dizer, o dinheiro, né, é a raiz de todos os mal. Eu gostava quando você era aquele pastor que pregava a santidade. Eu me lembro uma vez que, quando eu residia em Rondônia, eu vi um testemunho, né, que alguns moradores de Rondônia, os jovens católicos, né, dedicaram a Jesus através dos seus ensinos. E eu digo a você, realmente eu tiro o chapéu, como que você verdadeiramente era, Marco Feliciano. Como que verdadeiramente você buscava uma santidade. Você tinha dezenas e dezenas de DVD. E quando se lançava um DVD, as pessoas cristãs, com fome e sede da palavra, pela eloquência e a sabedoria do Espírito Santo que você tinha, que hoje não tem mais, que hoje é heresia, apostasia, hoje ninguém engole sequer uma vírgula do que você diz. Quer dizer, as suas pregações só fazem efeito para aqueles que já estão no mundo, já estão nas trevas. Para eles, a carnalidade é bem-vinda. Mas para nós que somos santos, remanescentes da palavra de Deus, nós não aceitamos as suas pregações. Nem mesmo nas nossas casas nós temos mais CD seu, mais DVD. Todos, às vezes você acha que os santos têm? Não. Todos os santos já lançou para o lixo
todos aqueles trabalhos que você tanto utilizava quando Deus te dava e hoje você promiscuidou. Então, essa é a razão. O problema é que a mentira tem perna curta. E quem fala a verdade sofre, até mesmo é crucificado, morto, até mesmo por vocês. Porque foi do meio do povo de Deus que Jesus foi morto. Não foi os romanos que mataram Jesus, porque eles foram lá buscar Jesus, lá na Judéia, lá em Jerusalém. Não, 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 não. Quem mataram Jesus foi justamente quem estava no meio com Cristo. São os judeus. Os próprios judeus entregaram. E nada bem melhor que você que conhece toda essa teologia abestalhada, que na verdade, infelizmente, começou felizmente a ser gerada pelo Espírito Santo e acabou pela garganta de Satanás. Infelizmente, Senhor, a máscara vai cair. A máscara vai cair, sempre cai. E o Daciolo disse, a sua capa ou a sua máscara cairá. Arrependa-te enquanto é tempo. Bom, Deus não vai ter piedade de você e nem de ninguém que segue a você. Porque se verdadeiramente você se entregou ao mundo do satanismo e você oculta diante dos cristãos, não pense que no meio do povo de Deus não existe Elias, um Elias espiritual, um João Batista espiritual, que o Senhor ainda usa. Existem homens de Deus e mulheres de Deus ainda que o Senhor desce e fala com ele em visão. E não adianta defender o lado negro, porque o lado negro nunca prevaleceu, sempre perderá. Infelizmente, você também será um dos que ficarão no arrebatamento. É claro que não estou te julgando por pessoa, mas sim julgando pela palavra, segundo a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 6. Tenho o direito de fazer isso. Sou simples, humilde, mas eu devo mostrar a verdade aos cristãos que acreditam tanto em você, na tua palavra, que verdadeiramente que tu és homem de Deus, e na verdade você engana todos. Vamos ver então o que mais você fala. Porque não faço isso de valor, mas a mesma pessoa que falou que eu sou maçom, que o pastor Silas Malafaia é maçom, também diz que Deus falou com ele que ele vai ser presidente do Brasil. Bom, então nós vemos aí uma crítica, né? A mesma pessoa que falou que você é maçom, que o Silas Malafaia é maçom, aí eu acho que a mesma pessoa esqueceu também de dizer os outros que estão na lista do maçom que imploraram para ser tirado da lista das maçonaria. O problema é que não é só os seus nomes que estão lá. As suas presenças também estão lá. E nós vamos mostrar aqui do que saiu matéria. Como eu tenho um canal no YouTube, e nada melhor do que vocês que conhecem o artigo 5º da Constituição Federal, bom, é claro, denegrir, difamar, né? Isso é verdadeiramente contra a lei. Mas dizer a verdade no nosso país hoje tornou-se esse pecado e esta condenação. Difamação, denegrir, né? Injúria, calúnia e difamação. Então, muitos às vezes se sentem feridos quando vocês estão no nosso meio e nós não aceitamos vocês no nosso meio porque servem a outros deuses. Então, vocês trazem a verdade do que vocês vivem lá com aqueles deuses para nós e mistura as suas verdades mentirosas com a verdade verdadeira. Por isso Jesus disse, em verdade eu vos digo. O que significa isso? Significa que a verdade, que é Jesus, a verdade diz. Então, Jesus é a verdade. E, na verdade, é nesse Jesus que nós criamos. Não nas suas heresias e nem nos seus deuses pagãos, a qual vocês defendem, os seus ídolos. Bom, vemos aí você buscando voto, apoiando um presidente, geralmente, que assinou, na verdade, né, um tratado com a ONU, de uma resolução 408, se não me foge a memória, de estar ali indo contra Israel. Quer dizer, todos que são a favor daquele que vão contra Israel são inimigo de Deus. Como podemos nós aceitar um inimigo de Deus estar no nosso meio e dizer que é nosso amigo? Existe um ditado, o inimigo do meu amigo é meu amigo. Então veja bem que o inimigo do meu amigo é meu amigo. O inimigo do meu inimigo, aliás, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Esse é o jargão. Então, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mas, infelizmente, você não é inimigo dos nossos inimigos. Então, veja bem que nós vamos continuar vendo que você ainda fala que o Cabo Daciolo é mentiroso. Então, vamos ver se é verdade.
Agora, nessa eleição agora. Né? Então vamos ver o retorno. Quer dizer, ele disse nessa eleição agora que o Cabo Daciolo ele ia ser presidente. Bom, qual é a razão das pessoas que verdadeiramente querem pegar o erro dos outros quando o outro vai lá também tirar o erro dos outros? Bom, se esse Cabo Daciolo disse ou não disse, isso aí não faz com que o povo olhe de cara torcida para ele. Pode se considerar um falso profeta início, ele pode se remover do falso profeta. Se assim de fato ele falou, né? Porque eu não vi ele falando assim, eu vi em outras palavras. E digo uma coisa, ele profetizou. Profetizar ele profetizar o que vai ser, né? Eu profetizo que eu vou ser, né? Sinto de Deus que eu profetizo que você. Agora, se ele falou não, isso não justifica, né, você encobertar um erro com outro erro, senhor Marco Feliciano. Quero dizer que eu era um pastor assim que verdadeiramente eu admirava o que Deus fazia na tua vida. Mas hoje, particularmente, eu tenho um nojo do que vocês pregam. Eu não vejo sequer uma vírgula de Deus para aquelas almas sedentes que na verdade estão bebendo água suja e comendo capim seco. Então você é defensor do mal e diz que é defensor de Cristo. Veja mais um pouquinho o que ele diz. Resultado, né? Se Deus falou de fato, ele vai ser o presidente do Brasil, aí eu vou ter que me converter, eu vou ter que descobrir essa história, porque só se for inconsciente, né? Se eu sou maçom inconsciente. Oh, Jesus. Né? Porque, sinceramente, estava vendo o pastor Malafaia também respondeu lá no Twitter, né? Só que ele também não deu nomes, ele disse assim, eu não respondo a loucos. Então, gente, nós não precisamos de divisão nessa hora, tá? Eu, pastor... Bom, nós não precisamos de divisão nesta hora. Aliás, na verdade, não precisamos mesmo. Já somos divididos. A Bíblia diz que as trevas não combinam com a luz e a luz não combina com as trevas. Não podemos misturar água com óleo. Mas vamos ver agora o que diz a matéria dele aqui, né? Vamos aqui ver o que diz a matéria aqui. Bom, aqui nós temos, é por isso que chama bochicho gospel, e muitos falam que não sei o que. Bom, se eles colocam, né, a verdade, Deus não deixa nada oculto. Aqui nessa matéria está escrito, eu vou até colocar para vocês aqui na descrição do vídeo, né? Vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês depois, para vocês lerem essa matéria, que diz assim, veja bem, vaza foto do pastor Marco Feliciano na maçonaria. Saiba a verdade. Bom, nós vemos que isso aqui tem 6 horas que já foi lançado. Foi hoje, né? Hoje, dia 17/12/2018. Como é que pode o camarada ser repreendido em pleno público e de repente chama o outro de mentiroso, quando ele aproveita da brecha que o outro disse para se defender? Então, Cabo Daciolo fez uma afirmação que o pastor Marco Feliciano e Silas Malafaia seriam maçons. Ambos negaram. Bom, né? Claro que você já viu Satanás dizer que ele é mentiroso? O diabo não vai querer falar. Ele fala, eu posso ser mentiroso, considerado por vocês, mas eu falo a verdade. Veja que eu falei a verdade lá em Lucas 4, quando eu citei a palavra de Cristo para Cristo. Pois é. Então, os abestados, então, entendem isso, né? No entanto, vazou uma foto de Feliciano na maçonaria e Silas Malafaia estava na lista de maçons ilustres. Então, veja bem que, na verdade, é uma vergonha, né? Cai por terra todo o vídeo que ele se ovaciona. Aqui está, né, a foto aonde verdadeiramente, vou aumentar um pouco aqui, aonde verdadeiramente, né, nós vemos aqui o Marco Feliciano sentado, né, misturado no meio dos maçons. Está aqui. Aqui tem uma seta vermelha apontando. Ele está aqui. Ou será o irmão dele? Ou o irmão gêmeos dele? Quer dizer, uma pessoa que diz que não está, que tenta continuar enganando o povo de Deus, acha que vai enganar a Deus. Deus, ele sempre revela. E a Bíblia diz que nos últimos tempos, esses doutores da lei seriam como comichões nos ouvidos. E eles fazem um vídeo, eles fazem uma palestra, eles fazem uma suposta pregação que ele comove milhares de pessoas. E aquelas pessoas que já condenaram à morte, absolve eles. Incrível. Como pode ser a lábia das trevas. Então veja bem que aqui está ele, né?
no meio da maçonaria. Olha aqui, né? Aqui é uma reunião maçom. Então está ele sendo instruído pelo seu Senhor e diz, e a gente ainda tem que acreditar, a gente ainda tem que comer essa mentira deles, é meio complicado. Então, tá aqui, vamos continuar lendo a matéria, vamos diminuir mais um pouco aqui, para que nós possamos ler a matéria. Então veja aqui, vazou foto, que seria de Feliciano, as antes entenda o caso. O último golpe de Daciolo no pastor Marco Feliciano foi as afirmações que ele seria maçom. Porém, além de negar que pertencia à maçonaria, o deputado Feliciano enquadrou, né, Daciolo no Congresso. No vídeo que passou a circular esta semana nas redes sociais, Feliciano se mostra muito irritado, dizendo que Daciolo era calça curta, menino. O candidato à presidência manteve sua postura humilde e engoliu o sapo. Contudo, no outro dia, Daciolo fez uma live e na transmissão disse que podia ser menino, mas não era adúltero. E o Daciolo também esquece que a Bíblia diz que até hoje Deus nos considera como menino, assim como este tal Feliciano. Daciolo afirmou que Feliciano e Malafaia seria maçom. Disse isso logo no fim do período de campanha eleitoral. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se no vídeo, este Marco Feliciano, ele diz para Daciolo, e o que tem se eu fosse maçom? Aí Daciolo calou. Fazer o quê? É seu direito seguir ao Senhor das Trevas, enquanto eu tenho o direito de seguir ao Senhor da Luz. Então, ao Pai das Luzes. Então, veja bem, que ele negou, né? Mas negaram afirmações, quer dizer, no longo do fim do período da campanha eleitoral, mas negaram as afirmações de Daciolo, e Silas Malafaia disse que ele estaria louco precisando de um psiquiatra. Como assim? Ele precisava de um psiquiatra? Ou quem precisa de um psiquiatra é aquele que está sentado no meio dos maçons. Ou se teria já ido, né? Esqueceu-se de tomar gadernal. Zombou em uma pregação de púlpito que fez na sede da Advec. Então veja bem que os maçons, os maléficos, zombam de nós, povo cristão. Eles zombam, eles estão no nosso meio e eles zombam. Eles têm sabedoria para enrolar muitos coitados que estão dentro dessas igrejas, que sinagoga do diabo, que na verdade não tem intimidade para chegar e buscar no jejum, oração e buscar intimidade com Deus. Aí fica ouvindo um monte de carga de bosta descida da boca desse povo e fica lá se alimentando pensando que é espiritualidade, né? Até a mulher que está vendo aí, assistindo, ela não quer nem tirar o olho de tão assustada que ela ficou com a matéria, que ela não quer nem olhar para a câmera. Ei, olhe para a câmera, por favor. Não, ela quer continuar olhando. Então vamos mostrar para ela mais matéria. Então, não demorou muito nessa equipe, nossa equipe encontrou o nome de Pastor Silas Malafaia numa lista como sendo um dos 110 maçons mais ilustres do Brasil. A informação estava no site da Loja Maçônica Pedro Alves Pinheiro, número 3918. Então eu te pergunto, eu vi essa lista, muitos viram essa lista, e é claro que eles querem continuar o culto no nosso meio, né? O culto no nosso meio. E é incrível, irmão, é muito incrível, né? Essas pessoas dedicarem à maçonaria e eles, na verdade, ocultar. Pastores, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês escolheram decidir seguir o Senhor das Trevas, por que se ocultar no meio dos cristãos? Faça igual Judas, né? O caminho dele é a morte, então você já não está se suicidando? Daqui um pouquinho, nós estamos ouvindo aí, se Deus não tiver misericórdia, esses homens ilustres, né? Colocando aí na matéria, os familiares dele colocando que eles cometeram suicídio, né? Porque a traição é tão grande, tão ardilosa, que trair Jesus, o gosto é suicídio. Então não adianta ficar enganando o povo de Deus, não adianta tentar enganar os santos de Deus, porque os santos de Deus pode ter alguns indultados, né? Mas digo uma coisa para vocês, que sempre existe aquele simples, humilde, pé de chinelo, que vocês chamam, que estão com o joelho calejado, a testa calejada, que eles jejuam, eles oram, e eles têm uma intimidade com Deus. Eles vão para a igreja, sentam num banco, numa cadeira, e está lá balançando o seu chinelinho, mas o Senhor está mostrando tudo para eles o que está acontecendo em cima do altar. Ainda, vocês acham que o nosso Deus não mostra? A minha Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, está aí mais uma verdade, a qual não se deixa falhar. Não é verdade? Então, isto aí, a maçonaria, ela
está presente nos altares das igrejas, né? Então veja aí que a matéria está aí, eu vou deixar a matéria na descrição, certo? E vocês leiam. Então quem falou a verdade? Daciolo ou mentiroso? Quem está mentindo aí? Né? Porque aqui, ó, foto prova, né? Aí eles falam, mas isso é montagem. Montagem? Não existe montagem. Não tem como ser montagem, certo? Mesmo, ainda que fosse montagem, isso seria uma verdadeira realidade, porque existe milhares. Nós já vimos aí, né? Então não corra da verdade. Jesus está vindo aí. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.